Não, 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 não. Ai, meu Deus, que gordurinha é essa? Não, 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 não. Olha, se já houve um argumento pra bulimia, é a bunda da Brianna. A Brianna é a melhor da equipe. Tudo bem que ela ganhou um pouco de peso no verão, mas não tá tão ruim. Tá brincando? Ela tá uma baleia. Are you sure that's fat-free? Oh, yes. And you lose weight by doing it like this. Okay, Robin? Now, are we shooting for the large size category? Yes, Robin would represent a plus-size model. Você me disse que ela era magra. Oh, Darcy, honey, you should stop eating. You see, when you skip a meal, your body feeds off its fat stores. If you skip enough, maybe your body will eat your ass. Pessoal, eu não devia comer esse bolo de chocolate. E por que você come? Porque eu sou fraca. Zoe, toma, é seu. Não, eu tô tentando maneirar. Lola, come você. Tem 1 bilhão de calorias nessa coisa. Ah, bom, nós precisamos alargar aqui, alargar aqui também, bastante. Não é? Eu acho que tá um pouco... Ah, eu espero que tenha um pouco mais de pano. Se você foi uma gatinha nascida nos anos 80, 90, 2000, mas principalmente os anos 90 e 2000, e você tem uma boa relação com o seu corpo e com a comida, considere-se abençoada, porque essas foram as diferenças que você cresceu assistindo. Ainda assim, muito provavelmente elas influenciaram o seu imaginário. E para ilustrar isso, eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre fui magra minha vida toda, mas mais importante do que isso, eu cresci com uma família que me ensinou que um corpo bonito é um corpo saudável e que magreza não é sinônimo de saúde. Desde que eu me entendo por gente, meus pais nunca deixaram eu reclamar do meu corpo, nunca deixaram eu reclamar que eu tinha engordado, ou então falar que eu estava gorda como algo negativo, e sempre chamaram minha atenção quando eu tava muito magra. E por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque mesmo com esse histórico, né, mesmo com essa criação maravilhosa e eu ter sido magra a minha vida inteira, eu tenho memórias de quando eu era criança e eu falava coisas como, eu não posso comer isso, eu vou engordar. Ou então, sei lá, alguém me oferecia uma fatia de bolo e eu virava pra pessoa e falava, você sabe quantas calorias tem nisso? Detalhe, eu não sei contar caloria até hoje. E eu também não quero aprender. Mas assim, né, se eu não sei contar caloria até hoje, que dirá quando eu era criança? A questão aqui é que todas as vezes que eu falava isso, eu não estava genuinamente preocupada com o que eu estava comendo, se eu estava engordando, quantas calorias tinha. E sim, eu estava imitando personagens que eu cresci idolatrando. Se tem algo que os filmes dos anos 2000 me ensinaram, é que feminilidade é o mesmo que vaidade. E ser feminina era você estar constantemente preocupada com o seu corpo, com o seu cabelo, com a sua maquiagem, com a roupa que você estava vestindo. Em outras palavras, você está constantemente preocupada com a sua aparência. Se todas as meninas que eram retratadas como populares e desejáveis eram assim, por que eu ia querer ser diferente? Se esse era o comportamento que elas adotavam, por que eu me comportaria diferente? E guarda esse do comportamento, porque a gente já vai entrar nela. Mas assim, sabe aquela cena de meninas malvadas, onde as poderosas estão falando tudo que odeiam em si mesmas e elas olham pra Kate esperando que a Kate fale algo? Só que a Kate não sabe o que dizer porque ela não foi criada com essa cultura de ódio a si mesma. Então ela fala qualquer coisa só pra fazer parte do grupo, né? Só pra ser uma delas. Então, era mais ou menos assim que meu cérebro funcionava. Só que, conforme eu fui crescendo, eu comecei a me perguntar por que esse era o comportamento que elas adotavam? E o principal, por que nos anos 2000 a gente tinha essa obsessão com o corpo magro a níveis nunca vistos antes? E eu pergunto por quê, né? A razão, o motivo, porque as consequências a gente tá careca de saber. Mas e as causas? Vamos lá, transtornos mentais, distúrbios alimentares, uma má relação com o corpo, uma má relação com a comida. Nós já conhecemos a cartilha. Mas agora, quais foram as razões de tudo isso? Ah, a culpa é das revistas e dos filmes. Ok, mas por que as revistas e os filmes pregavam essa ideia? É isso que eu tenho interesse em entender, a causa. Até porque eu acho que entender a causa dos nossos problemas é um caminho pra resolvê-los. Eu, pelo menos, me sinto um pouco mais no controle da situação. E claro, não vai ser um vídeo como esse que vai fazer você se aceitar do dia pra noite. Eu não sou te achando, eu não tenho esse poder. Mas talvez ele possa te ajudar a ter uma visão mais crítica e consciente das coisas. Pelo menos é esse o objetivo aqui. Inclusive, antes de mais nada, eu acho importante explicar que a pesquisa para esse vídeo começou comigo tentando entender a cultura das celebridades e a misoginia da mídia nos anos 2000. Eu pretendia fazer um vídeo disso, né? Porque a mídia odiava tanto e de forma tão explícita as mulheres naquela época. E esse vídeo vai sair em algum momento. Só que tudo isso acabou abrindo a caixa de Pandora. A partir dali eu comecei a estudar a extensão da pornografia, pós-feminismo, cultura dos tabloides e muitas outras coisas que com certeza vão ter vídeo aqui em algum momento. E entre elas estava a cultura da dieta e o culto à magreza. E vamos lá, dieta e padrões de beleza existem há séculos, né? Não é novidade pra ninguém. Só que a gente pode falar que os anos 2000 marcam um extremo. O ápice de um ideal muito específico e que rapidamente foi disseminado em escala mundial. Agora, o porquê disso? Como isso foi feito? E quem é o responsável? Sexta no Globo Repórter. Tô zoando, mas tudo isso é tópico do vídeo de hoje. Vamos falar sobre pós-feminismo, a ascensão da pornografia, midriff advertising, que pode ser traduzido como publicidade da barriga, cultura dos tabloides, a ascensão da internet e o surgimento das redes sociais, moda do autoaperfeiçoamento e, claro, a aparência como símbolo da vitória social no cinema e na TV. Vamos em partes. Antes de mergulharmos em tudo isso, eu acho importante fazer um breve resumo de como o culto à magreza e a cultura da dieta foi evoluindo com o passar dos anos. E não se preocupem, vai ser breve mesmo. Em seu livro O Mito da Beleza, Naomi Wolf defende que a sociedade impõe padrões de beleza que servem como uma forma de controle social sobre as mulheres. Como ela fala, as qualidades que uma determinada época considera bela nas mulheres são apenas símbolos do comportamento feminino que aquele período julga ser desejável. O mito da beleza sempre determina um comportamento,
não a aparência. Em outras palavras, a aparência seria apenas uma consequência do comportamento, e não o contrário. E no livro, ela mostra como cada fase da luta das mulheres veio com uma intensificação dos padrões de beleza, com eles se tornando cada vez mais radicais. Então ela mostra que a partir de 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial, havia um esforço cultural e político para levar as mulheres de volta ao lar, de volta à vida doméstica, já que os homens estavam voltando ao mercado de trabalho e muitos dos cargos que eles ocupavam estavam sendo ocupados por mulheres. E a partir disso, as revistas femininas, a publicidade e a cultura pop como um todo começou a reforçar essa imagem da dona de casa suburbana, da esposa e da mãe dedicada. Uma coisa bem Betty Draper de Mad Men, sabe? Naquela época, a imagem da família americana ideal era essa estética bem idealizada de domesticidade. Já nos anos 60, com a segunda onda do feminismo e a entrada crescente das mulheres no mercado de trabalho, os cosméticos e as dietas substituíram os produtos domésticos como forma de controle social. E você deve estar pensando, como assim? Já que agora as mulheres tinham outros interesses, no caso, não passavam mais o dia em casa e nem tinham mais tanto tempo livre, a Nova explica que para manter o mesmo nível de consumo por parte das mulheres, os anunciantes criaram uma nova ideologia, a magreza. Para ela, essa era uma neurose portátil que as mulheres podiam levar até mesmo para o trabalho. E faz sentido quando a gente pensa que nessa época a indústria das dietas, que cresceu muito no pós-Segunda Guerra, continuou expandindo e só intensificou o foco na aparência. Inclusive, eles eram os principais anunciantes nas revistas femininas. E duas coisas que exemplificam muito bem tudo isso, pra gente ter uma dimensão dessa transformação, são a reformulação da revista Cosmopolitan e o surgimento da Twig, que inclusive é o símbolo de beleza dos anos 60. Em 1965, a revista Cosmopolitan começou a se colocar como uma revista feminina, e enquanto ela apresentava um tom otimista e às vezes até mesmo feminista, já que abordava a ambição e sexualidade das mulheres, ela também trazia artigos sobre cuidados com a pele, cuidados com o corpo, cirurgia, regimes, enfim, sobre como melhorar a sua aparência e as preocupações que você deveria ter com a sua aparência. E claro, anúncios de produtos que você deveria ter para melhorar a sua aparência e solucionar todos esses problemas que eles próprios colocaram. Ai, mas por que essas revistas faziam isso, Qual era o interesse delas nisso? Elas só odiavam mulheres? Não, quer dizer, não necessariamente. A questão aqui é que eram esses anúncios que bancavam as revistas. Era ali que eles faziam dinheiro, sempre foi. E vocês conhecem a publicidade. Para você anunciar um produto, antes você precisa criar uma necessidade que ele atenda. E as revistas femininas faziam e fazem ainda exatamente isso. Elas não vendem apenas a aparência que as mulheres devem ter, mas também os produtos necessários para que você alcance esse visual. É mais ou menos o que as blogueiras fazem hoje em dia, mas mais pra frente a gente fala disso. 2 anos depois da reformulação da revista Cosmopolitan, em 1967 tivemos a icônica capa da Twig pra Vogue. E melhor do que a capa foi o que a Vogue escreveu sobre a Twig. E vejam bem, modelos sempre foram magras, eu sei disso. A questão com a Twig é que ela era muito mais magra, e a própria Vogue fez questão de enfatizar isso. Twig se chama Twig porque ela tem a aparência de quem seria partida ao meio e jogada no chão por um vento forte. Calma que piora. Twig é de constituição tão magra que as outras modelos a veem com espanto. Suas pernas dão a impressão de que ela não tomou leite em quantidade suficiente quando bebê. E seu rosto tem aquela expressão que os londrinos tinham durante os bombardeios da guerra. Assim foi descrito o símbolo de beleza daquela década. Se nos anos 50 uma mulher era definida pelo lar, nos anos 60, ela passou a ser definida pelo corpo, pela aparência. E se vocês querem saber, de lá pra cá as coisas não mudaram muito. E os anos 90 e 2000 são uma prova disso. Assim como é impossível falar dos anos 60 e não citar a Twig, é impossível falar dos anos 90 e não falar da Kate Moss. Ou os anos 2000, a Paris Hilton. Todas as 3 mulheres brancas, loiras e extremamente magras. Agora, mesmo que o padrão de beleza não tenha mudado muito, o cenário político, econômico, social, cultural mudou. E o principal, o que o corpo magro representava, também. O que me leva a entrar no primeiro ponto desse vídeo, que é pós-feminismo. Sweetheart, this is the first time in the history of Manhattan that women have had as much money and power as men. Plus, the equal luxury of treating men like sex objects. Se os anos 60 e 70 foram marcados por um avanço nas pautas feministas, os anos 80 ficaram conhecidos como um poderoso contra-ataque aos direitos das mulheres. Esse movimento, conhecido como backlash antifeminista ou contra-ataque antifeminista, buscava reverter os avanços do feminismo, colocando a libertação feminina como a causa de uma série de problemas pessoais, sociais e econômicos. Sabe a Margaret de A Proposta? Ou então a Miranda de O Diabo Veste Prada? Ambas mulheres que são profissionais super bem-sucedidas, mas que são um fracasso na vida pessoal, justamente pelo tempo e a postura que elas adotam no trabalho. Então, era mais ou menos isso que eles estavam tentando emplacar. Another divorce. Splashed across page 6. Just imagine what they're gonna write about me. The Dragon Lady. Career obsessed. Snow Queen drives away another Mr. Priestley.
E é nesse contexto que surge a ideia de pós-feminismo. Inclusive, para quem se interessar, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre o pós-feminismo nas comédias românticas dos anos 2000. Mas assim, muito mais uma estratégia midiática e comercial do que de fato uma ideologia política, o pós-feminismo vem da ideia que o feminismo não era mais necessário, uma vez que já vivíamos numa sociedade feminista. Utópico, eu sei, mas era a crença da época. Ao longo dos anos 90 e 2000, a cultura redefiniu a ideia do que era feminismo, pegando uma luta coletiva e transformando em uma batalha individual. Batalha essa muito marcada pelo poder de consumo. Como a Natasha Walter colocou em seu livro Living Dolls, a mídia pós-feminista capturou termos como libertação e escolha para vender às mulheres uma visão retocada, altamente sexualizada e cada vez mais reduzida sobre feminilidade. Em outras palavras, se vendia essa ilusão de empoderamento enquanto reafirmavam para as mulheres que o caminho ideal era que elas se tornassem objetos desejáveis. Não à toa, um ótimo exemplo de pós-feminismo é Sex and the City. E eles tinham um aliado importante para ajudar a difundir essa ideia. E antes, deixa eu só fazer um disclaimer, eu acho importante deixar claro aqui que quando eu falo eles, eu não me refiro a uma pessoa, né, a um grupo específico. É uma coisa até que a Susan fala sobre o backlash, né? Ele não era um plano secreto que um grupo organizado se juntava para dar ordens. Pelo contrário, ele surge em múltiplas frentes. Na mídia, na publicidade, na cultura pop, na política. E esse é um dos principais problemas e, ao mesmo tempo, uma das grandes forças desse movimento. Como a gente não tem como apontar um único culpado, né? Não tem um inimigo visível, alguém que a gente possa responsabilizar diretamente, é algo que muitas vezes passa batido, despercebido, né? Passa a ser naturalizado. E o mesmo vale pro culto à magreza. Não teve uma pessoa que levantou e falou, ok, agora vamos convencer as mulheres que o tamanho ideal é o PPPPP. Foi um conjunto de coisas, né? Um conjunto de fatores. E é exatamente isso que eu tô tentando fazer aqui, né? Mostrar que fatores eram esses, né? Que coisas eram essas. Ok, dito isso, voltando. Um aliado muito importante para ajudar a difundir essa ideia de que o empoderamento vinha com a sexualização é o produto cultural que possivelmente é o maior símbolo dos anos 2000. A pornografia. Oh, you're so good. Oh, yes, I am the best, baby. Oh, yeah. Oh, that was a tit. That is a tit. Yes. De tudo que eu estudei para fazer esse vídeo, o que mais me surpreendeu foi a influência da pornografia na cultura pop dos anos 2000. E assim, não é exagero dizer que eu me senti até mesmo um pouco ingênua de nunca ter parado para pensar sobre isso. E inclusive terá um vídeo sobre isso, porque um dos livros que eu li falava sobre como isso afetou até mesmo os filmes teens e a forma como eles tratavam o sexo e a virgindade. Um negócio assim fantástico, em algum momento vem aí. Mas antes de me aprofundar nessa parte, eu acho importante deixar claro que quando eu falo pornografia aqui, eu não me refiro a, sei lá, um vídeo de pessoas transando, ou uma revista Playboy, mas assim, qualquer tipo de material, foto, vídeo, texto, qualquer coisa que tenha como objetivo provocar excitação em quem o consome. Desde os anos 80, com a popularização do videocassete, o consumo e a produção de filmes eróticos atingiram níveis nunca antes vistos. Como coloca Lara Zarias em seu artigo A Evolução da Pornografia no Brasil, a intimidade começou a ser explorada como espetáculo, antecipando o que hoje se vê na internet e nas redes sociais. A pornografia, portanto, deixava de ser apenas um produto marginalizado e passava a ocupar um espaço legítimo no entretenimento popular, contribuindo para a espetacularização da sexualidade e a estetização do desejo. E lógico, isso só se intensificou nos anos 2000 com a internet. Agora, a pornografia era gratuita, instantânea e praticamente ilimitada. Ela estava na moda, nas revistas, na arte e no cinema. E, por sua vez, o corpo feminino estava em evidência como nunca. Só que, claro, não é qualquer corpo. É o corpo magro, branco, bronzeado, sem pelos. Essa é a ideia de estetização do desejo. Deseja-se aquilo que a pornografia legitima como belo e excitante. E um exemplo que eu queria dar disso é que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fui perguntar pros meus pais sobre a questão da depilação total. Se sempre foi moda, se foi algo de 20, 30 anos pra cá. Porque tudo que eu lia falava que isso era um reflexo da influência da pornografia. Então, como eu moro no Rio de Janeiro e aquilo de ir pra praia colocar biquíni, né, e principalmente aqui no Brasil o nosso biquíni é menor, eu tinha curiosidade de entender se aqui, pelo menos nos lugares de praia, sempre foi assim ou não. E meu pai falou que não. Se eu pegasse Playboys antigas, né, dos anos 70, 80, as meninas posavam com pelo na periquita. O que pra mim foi uma surpresa, porque eu não só sou uma pessoa que já cresceu dentro da cultura da depilação total, mas eu sou da geração da depilação laser, pra você ficar livre dos pelos pra sempre. Então assim, é babado. Enfim, voltando ao assunto, como a autora coloca, abre aspas, a pornografia não informa, debate ou induz. A pornografia treina. Ela treinou boa parte da sociedade para ver mulheres como objetos e treinou boa parte de nós mulheres para achar que a sexualidade feminina tinha que ser performada conforme o desejo masculino. Em outras palavras, ela mudou a forma como nós mulheres enxergamos a nós mesmas. Nossos corpos deveriam ser controlados, moldados e exibidos em função da validação masculina. E um lugar que refletiu muito bem todas essas ideias foi a moda. If there was a gap between fashion and softcore pornography, what Victoria's Secret did was inch it closer and closer until it was almost touching. I remember in the beginning, Les showed me a Playboy magazine, and he wanted to make the point
that the models had perfect bodies and no freckles or moles. He was so adamant that I go after perfect women, a la Sexy Girls Next Door, that he actually made arrangements for me to fly to Chicago and have lunch with Christy Hefner. Que a moda é uma indústria onde o corpo feminino há muito tempo é vendido, abusado, submetido à fome e todo tipo de humilhação, não é surpresa pra ninguém. Só que a gente pode colocar que nos anos 2000 tudo isso ficou ainda mais evidente. As roupas não davam espaço para disfarce. Jeans de cintura baixíssima que muitas vezes iam até o osso do quadril, tops minúsculos, saias curtas e vestidos colados. Esse é apenas um resumo do que era tendência naquela época. E adivinhem qual era o principal acessório de todos esses modelitos? As bolsas de marca ficaram muito famosas naquela época? Não, quer dizer, não necessariamente. A barriga. O foco principal era a barriga. Mais especificamente uma barriga chapada. Em seu artigo Super Sexualize Me, Rosalinda Gill anuncia o que ela chama de midriff advertising, ou publicidade da barriga. Esse conceito foi usado para descrever um tipo de publicidade que ficou muito famosa nos anos 90 e que ganhou muita força nos anos 2000 e tinha o corpo feminino, principalmente a barriga, como centro, como foco da mensagem. No caso, ela não nos colocava um corpo magro como símbolo de prazer, diversão, empoderamento e liberdade. É um artigo muito interessante, depois vale a leitura. Ela entra em aspectos que eu já falei aqui, como a pornografia e o pós-feminismo, mas mais importante do que isso, ela mostra como essa ideia se tornou um ícone da publicidade jovem, ou seja, da publicidade voltada para garotas de 15 a 20 anos. E eu sei que você deve estar pensando, nada disso é novidade, principalmente tratando da moda. Só que antes, essas ideias estavam atreladas às revistas e ao meio fashion. Nos anos 2000, ela invadiu a publicidade, o cinema, os sites de fofoca, a televisão. Como é que eu vou explicar? O corpo deixou de ser uma vitrine da moda para se tornar um símbolo de status social e poder de consumo. E um ótimo exemplo de tudo isso é que o ícone dessa época foi a Paris Hilton, o símbolo da fama pela fama. O que me leva para o quarto ponto desse vídeo, que é a cultura dos tabloides, a ascensão da internet e o surgimento das redes sociais. Como eu já comentei, esse vídeo começou comigo tentando entender a cultura dos tabloides e a misoginia na mídia dos anos 2000. Então aqui eu não vou me aprofundar muito porque vai ter um vídeo só sobre isso. Mas fato é, a cultura dos tabloides, a ascensão dos paparazzis e a ideia de fama pela fama transformou o corpo feminino em um espetáculo. E eu não estou exagerando ao falar isso. It's been a landmark year for the skinny celeb, with the weight of our minute megastars fluctuating more than ever. As the noughties come to an end, New Extreme Skinny Celebrities is your definitive guide to this year's movers and shakers. Who's filled out and who's slimmed down? You'll find all the answers right here. We followed the top 10 A-list super thinnies to discover who's had the weightiest impact over the past 12 months. Revistas de fofoca, programas de TV e mais tarde sites como o TMZ e o Paris Hilton passaram a explorar a imagem de mulheres com um único objetivo: expor, julgar, entreter e, claro, fazer muito dinheiro em cima disso. E esse mercado prosperava em cima da lógica da vigilância. Cada variação de peso rendia uma nova manchete, o que rendia uma nova capa, o que rendia um novo clique. Honestamente, eu acho que ninguém resumiu melhor toda essa ideia do que Miss Britney Spears em sua icônica música Piece of Me. Como a gata canta, não importa se eu vou entrar em cena ou fugir para as Filipinas, eles ainda vão colocar fotos da minha bunda na revista. Eu sou a senhora, ela está muito gorda, ela está muito magra. Eu queria muito poder colocar a música aqui, mas com certeza vão tirar por direitos autorais. Então fiquem comigo recitando essa pedrada. E considerando que estamos e estamos vivendo um momento onde a fama pode ser conquistada apenas pela aparência, apenas pelo corpo, o corpo magro, o corpo padrão, passou a ser objeto de desejo de todo mundo. Ele era símbolo de sucesso, de status, de pertencimento. E claro, a internet só potencializou tudo isso. O acesso a câmeras digitais e o surgimento das redes sociais, como o MySpace em 2003 e o Orkut e o Facebook em 2004, fizeram com que não apenas as celebridades fossem julgadas por fotos online, mas também nós, pessoas comuns, meros mortais. Pela primeira vez, todos nós estávamos sujeitos a fotos nem um pouco boas de nós mesmos, disponíveis e imortalizadas online para quem quisesse ver. Podemos dizer que estávamos mais conscientes sobre a nossa própria imagem do que nunca. E a partir dali, amor, foi só ladeira abaixo. Esse ambiente criou um terreno fértil não só para comparação, que a gente já está cansado de saber, mas também para proliferação de conteúdos sobre dietas radicais e fórmulas rápidas de emagrecer. Essa era a era dos blogs. E tudo isso, meus amores, só contribuiu para que a moda da década fosse a ideia do autoaperfeiçoamento. Algo que, curiosamente ou não, está muito em alta atualmente. Are you sure that's everything? 'Cause feeling good on the inside is all about looking good on the outside.
Nos anos 90, o jeito de controlar o corpo feminino se dava por 4 formas: rotina de exercício físico, dietas, cremes anti-envelhecimento e cirurgias plásticas. Porém, as plásticas eram muito caras e também muito invasivas. Eu acho que pode ser até um pouco difícil da gente imaginar, já que as pessoas banalizaram muito a ideia de fazer uma cirurgia plástica. Mas antigamente existia um certo medo de você submeter ao seu corpo a uma mesa de cirurgia. Só que a partir dos anos 2000 o cenário mudou. As cirurgias se tornaram um pouco mais acessíveis, entre muitas aspas aqui, mas assim, os processos de recuperação ficaram mais rápidos e os procedimentos um pouco menos invasivos, e também a quantidade de procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou, e a qualidade e o resultado desses procedimentos também. E claro, tudo isso era preciso ser vendido para você. Era preciso te convencer que você precisava fazer um procedimento tão invasivo quanto uma cirurgia plástica. E a forma que eles encontraram de fazer isso era com a ideia do autoaperfeiçoamento. Vendia-se a ideia de que o corpo de qualquer pessoa, absolutamente qualquer uma, poderia ser aprimorado, melhorado e remodelado para que você se tornasse a sua melhor versão. Bastava você querer. E claro, ter dinheiro para isso. E algo importante também deixar claro aqui é que nessa época, eu não vou dizer que a publicidade era terra de ninguém, mas era algo próximo a isso. Não tinha tanta regulamentação quanto a gente tem hoje. Você podia fazer uma propaganda enganosa e meio foda-se, principalmente nos Estados Unidos. Por exemplo, você podia vender cremes anti-envelhecimento prometendo, sei lá, que eles iam apagar as suas rugas, mesmo que isso fosse impossível ou não tivesse nenhuma comprovação científica. Mas tava tudo bem, o importante era vender. A beleza era algo que agora você podia comprar. Olha que maravilha! Um ótimo exemplo de tudo isso são as Kardashians. Não à toa as gatinhas são um símbolo dos anos 2010, né? Da era das redes sociais. Elas moldam o corpo conforme que está em alta. E isso é algo muito fácil pra gente visualizar, porque a partir de 2010 em diante, a ideia de que a beleza poderia ser algo comprado já estava mais do que aceita. A publicidade conseguiu te convencer que as cirurgias plásticas não são algo tão invasivo. São só alguns cortes que fazem parte da sua jornada de aperfeiçoamento. Conseguiram nos convencer que fazia sentido da entrada de um apartamento em uma lipo-LED. E o principal, que tudo isso era uma escolha sua, que você fazia em nome da sua autoestima, do seu bem-estar. Se a beleza era algo que você podia comprar, então o corpo necessariamente virava um símbolo de status social. Mais do que um reflexo de quem você é, mostrava o poder que você tinha. E isso não era reforçado apenas na publicidade, mas também no audiovisual. Gente, vocês já pararam para refletir sobre a quantidade de reais de transformação que a gente tinha nos anos 2000? The Swan, The Biggest Loser, que no Brasil a gente teve o equivalente ao Medida Certa, Esquadrão da Moda e o icônico American Next Top Model. Todos esses programas, tirando Medida Certa, que tinha ali uma pegada de saúde, mas todos eles reforçavam a mensagem de que ser magro era sinônimo de sucesso e status social, e que com os procedimentos e produtos certos e muita disciplina, você poderia mudar de vida. Mas eu não quero falar de reality show. Mais relevante que os realities, vocês já repararam na quantidade de cena de transformação que a gente tem nos filmes dos anos 90, 2000? Ou melhor, na quantidade de filmes que a aparência de uma mulher interfere na sua qualidade de vida? Vamos lá, Bridget Jones atribuiu o fato de estar solteira e infeliz a ser gorda, mesmo a gatinha pesando 60 quilos no filme. A Andy é aconselhada a, se ela quer ter sucesso na runway, emagrecer e mudar suas roupas. E a Mia vira uma princesa ao alisar o cabelo e usar lentes de contato. E por um lado, ok, filmes são imagens e a grande maioria dessas cenas está ali para marcar o ponto de virada na história. Agora, quando a gente para pensar na função que essas cenas desempenham na história e principalmente as mensagens que elas transmitem para o público, aí o buraco é bem mais embaixo. A grande maioria dessas cenas tem como função fazer com que a protagonista, que é considerada feia, se torne bonita e que assim ela finalmente atinja todo o seu potencial. E a mensagem que se passa para o público é que se você quer ter sucesso na vida, e aqui sucesso pode ser promovida no trabalho, conseguir um namorado, se tornar popular, whatever, você deve usar as roupas da moda e se encaixar em um determinado padrão. Padrão extremamente racista e gordofóbico, caso, né, isso não tenha ficado claro. Isso tudo pra além de reduzir as mulheres da sua aparência física. Foda-se a pessoa maravilhosa que você é, o importante é o corpo, o importante é a aparência. Enquanto você não tiver o corpo, ninguém vai enxergar todo o resto. Ela demais, se não me engano, é dos anos 90, não é dos anos 2000, mas enfim, é um ótimo exemplo disso. E eu sei que vai ter muita gente que vai comentar: ai, mas isso é só um reflexo da vida real. Sim, pretty privilege existe. Agora, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Esses filmes estavam apenas retratando o mundo como ele é, ou na verdade eles também moldam a forma como a gente enxerga o mundo? Porque vamos lá, já falei isso bilhões de vezes, tanto aqui quanto no TikTok. Quando a mídia repete 1000 vezes a mesma mensagem e em formatos diferentes, isso deixa de ser apenas um reflexo da realidade e passa a ser uma ferramenta poderosa de construção do imaginário coletivo. E a mensagem que a mídia emanava nos anos 2000 era que a magreza era mais do que uma questão estética, era pré-requisito para a felicidade. O que me leva à conclusão: como a gente viu, nos anos 2000, o culto à magreza e a cultura da dieta era algo agressivo e explícito. Revistas femininas estampavam dietas milagrosas, reality shows promoviam transformações físicas extremas e as celebridades eram vigiadas a cada aparição pública. Em 20 anos, muita coisa mudou, pelo menos é o que dizem. O discurso de diversidade ganhou força, movimentos como Body Positive abriram espaço para narrativas que celebram diferentes tipos de corpo e as lojas passaram a ter tamanhos maiores.
Hoje, a linguagem da aceitação, e aceitação aqui entre muitas aspas, enfim, ela é pregada por marcas, por celebridades e até mesmo na publicidade de produtos que antes só pregavam o emagrecimento. A tentativa desastrosa de rebranding da Victoria's Secret é um ótimo exemplo disso. Porém, nada disso significa que a cultura da dieta e o culto à magreza tenham desaparecido. Muito pelo contrário, eles apenas se transformaram. O ideal do corpo perfeito migrou para uma nova roupagem, ainda magro, mas agora um magro saudável. E esse magro saudável dentro de muitas e muitas aspas. Ao invés do Paris Teen dos anos 2000 ou o Wearing Chic dos anos 90, agora a moda é o corpo fitness. A pressão deixou de ser apenas pelo emagrecimento radical. Agora se disfarça sob o discurso do bem-estar, da disciplina, da performance e da saúde. Vídeos de treino no TikTok, blogueiras fitness, suplemento em goma e tudo que eu como em um dia numa dieta de não sei quantas calorias continuam a vender a promessa de uma vida melhor através do corpo. Só que agora de uma forma mais sutil e aspiracional. Afinal, né, hoje tem o politicamente correto e a cultura woke. Mas olha, tá caindo em desuso cada vez mais. Infelizmente. Alguém, pelo amor de Deus, chama quebrando um tabu? Cadê a tia Xanda pra dizer que eu tenho direito de ser feia? O ponto aqui é, a mensagem continua sendo a mesma. Agora, ao invés de dietas milagrosas nas revistas, a gente tem as rotinas saudáveis no TikTok. Ao invés de meninas obcecadas com o número na balança e anotando no caderninho a quantidade de calorias que elas comeram, a gente tem meninas obcecadas com os números do Apple Watch. Agora não basta vigiar o peso, tem que também saber a quantidade de passos, as horas dormidas, os batimentos cardíacos e, claro, a quantidade de calorias exigidas. Agora você não anota no caderninho, e sim no aplicativo. Hoje as pessoas não malham mais, elas treinam. Agora, treinam pra quê exatamente? No que consiste essa ideia de ser a sua melhor versão? Porque assim, com todos os seus defeitos, nos anos 2000, pelo menos, a gente dava nome aos bois. As coisas eram escrachadas. Hoje não. A blogueira vai te convencer que é completamente normal você viver uma vida muito regrada e ainda vai te dizer que é uma escolha dela. Isso só mostra o quão disciplinada e focada ela é. Mas, novamente, tanto foco e disciplina em nome do quê? Mas isso é papo para outro vídeo. Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor para vocês, assim como foi para mim. E eu peço encarecidamente que, se foi útil para você, por favor, compartilhe com a sua amiga. Meu sonho é que as minhas amigas vejam esse vídeo. E olha que eu não gosto que ninguém que me conheça veja algo meu. Mas foi o que eu disse lá no início. Eu acho que qualquer pessoa que cresceu nessa época sofreu muita influência disso. Mesmo que ache que não, né? Mesmo que não perceba. Novamente, pra mim a depilação total sempre tinha sido parte da cultura brasileira. E assim, se a gente acha problemática a depilação, vamos lembrar que hoje em dia tem menina colocando silicone com 15, 16 anos de idade. E falando que, ai não, mas é pra melhorar minha autoestima. E como vocês acham que tudo isso começou? Anyway, não esqueçam de curtir, comentar e se inscreverem no canal. Até a próxima!